Sabe aquele dia que você chegou, sentou na cadeira, estudou 4, 5 horas seguidas, terminou realizado, motivado de ter conseguido estudar todo esse período? Pois é bem possível que nesse dia você tenha jogado boa parte do que você estudou no lixo. Pode parecer estranho isso que eu acabei de falar, mas na verdade isso foi comprovado cientificamente por diversos estudos que tinham o objetivo de entender se era melhor você estudar por longos períodos, várias horas seguidas, numa mesma tacada, ou se seria melhor você espaçar essas sessões de estudo ao longo do dia, ao longo das semanas. Claro que em relação a esse mesmo assunto, a gente vai ouvir muitas opiniões pessoais divergentes por aí. Vão ter pessoas que vão sentir que estudam melhor se sentar e parar durante 3 horas, 4 horas do dia para estudar tudo de uma vez só. Outras já vão falar que não, que preferem realmente estudar espaçadamente, estudando 1 hora e meia no máximo, dá uma pausa, um intervalo, faz alguma outra atividade e depois retorna para o estudo. Pois bem, o que eu vou mostrar aqui agora são 2 artigos científicos de vários que analisaram essa relação entre espaçamento de estudo e eficiência de maneira objetiva, sem se preocupar muito sobre quais são as opiniões pessoais dos indivíduos que foram analisados dentro desses estudos. Então o primeiro estudo é esse aqui, a efetividade do estudo espaçado. Ele foi realizado especificamente com estudantes da área de saúde, tanto é que a gente vê que ele se refere à educação da radiologia, mas o enfoque desse estudo nada mais era do que verificar resultados em provas, em testes, depois de utilizarem esses métodos de estudo concentrado em muitas horas de uma vez só ou em estudos espaçados. Outro estudo mais amplo foi esse aqui, evidências de estudo espaçado e influência na percepção de aprendizagem. Esse artigo é uma revisão sistemática, ou seja, ele analisa vários outros artigos para chegar às conclusões que estão aqui. E aqui é interessante porque ele não apenas analisa qual foi o resultado desses estudantes na hora de realizarem provas ou testes, mas também qual foi a percepção que eles têm sobre o quanto eles aprenderam. Então, quando a gente vai dar uma olhada na conclusão desse estudo, vamos ver o que ele fala. O estudo espaçado é uma ferramenta frutífera para facilitar habilidades de aprendizagem de maneira conceitual e reflexiva. Esse estudo demonstra que a aprendizagem espaçada pode aumentar significativamente a aprendizagem, não apenas o julgamento que se tem dela. Ou seja, ele não só comprovou que as pessoas que estudam espaçadamente, de modo geral, percebem que aprenderam mais, como elas efetivamente aprenderam mais ao longo do tempo. E dá uma olhada nessa parte aqui, Entretanto, como o fenômeno Cramming se torna uma norma, a percepção negativa de credibilidade do estudo espaçado continua prevalecendo entre muitos estudantes e educadores, mesmo que eles de alguma maneira ainda estejam engajados em formas não convencionais de aprendizagem. Ou seja, o próprio artigo cita que é comprovado cientificamente que o estudo espaçado é mais efetivo, ele também traz mais sensação de aprendizagem para o estudante, mas ainda assim nós vamos encontrar diversos estudantes e educadores que defendem esse tal fenômeno cramming, que nada mais é do que o que a gente chama no exército de gagado desespero, que é aquele estudo na véspera, desesperado, para você encher o balde de conhecimento e no dia seguinte despejar tudo na prova e depois que acabou a prova você não lembra de mais nada. É o que acontece com a maioria de nós quando estuda dessa forma desesperada na véspera de um teste. Tá, nós já entendemos o resultado final desses estudos, mas por que será que isso acontece? Principalmente porque nossa aprendizagem se baseia em 2 tipos de memória, de curto prazo e a de longo prazo. Quando nós falamos de um estudo para concurso, estudo para vestibular, que são provas que vão acontecer depois de muitos meses e que tem uma gama muito grande de assuntos a serem estudados, matérias de áreas diferentes, isso faz com que não seja possível que você se baseie apenas na memória de curto prazo para realizar esse tipo de prova. A memória de curto prazo, em 1 semana a 10 dias, você já vai ter perdido. Então você tem que ter encontrado maneiras de passar aquele conhecimento que estava fixado apenas na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Isso acontece justamente nas sessões de revisão, isso acontece em momentos de ócio, descanso, durante o sono e com o estudo ativo, que é aquele estudo que você se esforça para relembrar um conceito, para relembrar uma matéria antes de ter o contato com a matéria novamente. Então, por exemplo, eu vou lá tentar resolver um exercício sobre algo que eu estudei 5 dias atrás e antes de eu olhar a matéria, eu tento fazer exercício com o que eu lembro. Esse é um tipo de estudo ativo, que é justamente um dos meios de você passar esse conhecimento que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Você está retomando aquele conhecimento. E, sabendo disso, talvez você já tenha percebido o porquê de ser tão popular esse método de estudar tudo de uma vez na véspera da prova. Porque quando a gente fala de uma faculdade, quando a gente fala de um colégio, os períodos entre provas são muito menores, existe um número de avaliações muito maior também, ou seja, são avaliados pequenos trechos da matéria por vez, e não tudo de uma vez só. Então, para esse tipo de avaliação, realmente não vai te prejudicar tanto se você pegar 1 ou 2 dias antes do teste e começar a estudar tudo que nem um desesperado. Você provavelmente vai obter o resultado que você espera. A diferença é que dali a 2 semanas, você já vai lembrar muito pouco daquilo que você estudou. E, mais uma vez, se formos fazer uma prova de concurso, uma prova de vestibular,
Isso não vai adiantar, porque você não consegue estudar um pouquinho e já fazer uma mini prova do seu concurso só com a matéria que você acabou de estudar. Você precisa fazer tudo de uma vez. Então a sugestão que eu te dou, baseado em tudo isso que a gente aprendeu: faça espaçamento entre as sessões de estudo ao longo do seu dia. De preferência, faça uma sessão de estudo assim que acordar. Aí você faz alguma atividade, talvez seja uma atividade física, talvez você tenha que trabalhar e vai conseguir estudar depois na hora do almoço. Ou então, se você está inteiramente dedicado ao estudo, você espaça um pouco mais esse tempo, faz sessões de 1 hora e meia, coloca alguma atividade no meio do caminho e aí você retoma. Agora, nós sabemos que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina e talvez o único tempo que você tenha para estudar seja justamente o final do dia, depois do trabalho. Você tem 3 horas e aquelas 3 ou 4 horas é o que você tem de tempo de estudo do dia inteiro. Nesse caso é difícil que a gente fale em espaçamento das sessões de estudo, mas o que você pode fazer para amenizar esse problema é realizar um espaçamento entre as matérias estudadas. Das 7 às 8 da noite você estuda matemática. Depois disso, até às 9 você vai estudar direito. Depois, até às 10 horas você estuda contabilidade. Enfim, essa alternância entre matérias, principalmente quando elas são de campos de conhecimento diferentes, uma de exatas, outra de humanas, faz com que o seu cérebro ative áreas diferentes e também não fique tão cansado de estudar aquele mesmo assunto durante um longo período. E aí você vai sofrer menos esses efeitos de ter o conhecimento acumulado apenas na memória de curto prazo, sem conseguir transportá-lo para a memória de longo prazo. Mas então me fala uma coisa, como é que tem sido as suas sessões de estudo? Você consegue fazer esse estudo espaçado, como a gente falou no vídeo? Ou você tem feito longos blocos de estudo? E se você já fez os dois métodos, já testou, com qual deles que você se sentiu melhor? Me diga aqui nos comentários como é que tem sido a sua experiência e também, se você quiser, pode deixar aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que você queira ver no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, considere se inscrever no canal e até a próxima.